todas. Deixem-me agradecer, em primeiro lugar, ao Hernani e à professora Helena o convite para estar aqui hoje. É um gosto enorme vir ao Porto, vir à Faculdade do Porto. Já não vinha cá há um tempo, principalmente falar desta área que me é muito querida, que é a literacia em saúde. Como o Hernani diz, o conceito que está muito em voga, que está muito na moda agora, mas muito pouca gente sabe de que é que estamos a falar. E espero que, no final desta sessão, saiamos um pouco mais ricos daqui e que se nos perguntarem lá fora, ok, literacia em saúde, mas estamos a falar de quê? Todos nós consigamos dar uma resposta a esta pergunta. O meu tema, literacia em saúde, dos dados à ação. Dos dados à ação porquê? Porque fizemos o primeiro estudo de literacia em saúde em Portugal, os dados são de 2014, mas para nós isso não chega. Nós, para além de queremos... Eu sou da área da política social, de ciências sociais e humanas, agora mais na área da saúde pública. Políticas de administração de saúde não nos chega a nós analisar retrospectivamente o que é que se passa. Nós queremos pôr as mãos na massa, queremos trabalhar e, com base nestes dados, queremos evoluir. Acho que já não restam grandes dúvidas de que a literacia em saúde é importante para a melhoria da saúde em Portugal, do ponto de vista dos recursos, da utilização dos recursos e da utilização do próprio sistema. Contudo, coloca-se em primeiro lugar a questão, ok, literacia em saúde, mas estamos a falar de quê? O que é isto? Como é que isto surgiu? Porquê que agora é que está na moda? Porquê que agora, de um momento para o outro, toda a gente fala de literacia em saúde? Não é um conceito propriamente novo. É um conceito que aparece na literatura científica pela primeira vez em 1974. Nós andávamos aqui em revolução e, quando surge este primeiro artigo, muito ligado à educação para a saúde, muito ligado à parte das escolas, em que surge pela primeira vez o conceito literacia em saúde. Mas, só em 98, a Organização Mundial de Saúde vem marcar a sua posição no que diz respeito a este conceito. Vem-nos dizer que, por literacia em saúde, entende-se o conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade dos indivíduos para acederem à compreensão e ao uso da informação de forma a promover e manter uma boa saúde. Seja lá o que isto for, de boa saúde, não é? Mas uma noção muito ligada às competências e aos aspectos cognitivos. Não satisfeitos com esta definição, em 2006, Ilona Kikbush e colaboradores vieram criar um novo modelo teórico sobre literacia em saúde. E o que é que eles nos vieram dizer? Vieram-nos dizer que a literacia em saúde é algo mais que a aquisição de competências, que é algo mais que um processo individual e sozinho. É um processo social, de vida em sociedade. Então vêm definir a literacia em saúde como a capacidade para tomar decisões fundamentadas no decurso de vida do dia-a-dia, seja onde for, onde estejamos, e até no contexto político. E mais à frente eu vou tentar esmiuçar um bocadinho mais do que é que nós queremos dizer aqui com o contexto político. É uma estratégia de capacitação para aumentar o controle das pessoas sobre a sua saúde, a capacidade para procurar informação e um aspecto muito importante, e para assumir as responsabilidades. A questão de nós somos responsáveis também pelas nossas decisões. Sejam elas boas, sejam elas más, sejam elas informadas ou menos informadas. Um outro autor, Natbim, desculpem, mas compete-me a minha parte teórica. A parte mais divertida vai ficar com o Diogo. Natbim veio definir ainda, veio esmiuçar um pouco mais este conceito de literacia em saúde. E vem-nos dizer que existem 3 níveis de literacia em saúde. A literacia funcional, a literacia interativa e a literacia crítica. Um aspecto piramidal, e não se esqueçam desse pormenor. Literacia funcional, do que é que nós estamos a falar? Estamos a falar daquelas competências que nos permitem gerir informação básica do nosso dia-a-dia. Como, por exemplo, olhar para o rótulo de um alimento e saber se eu posso comer. Saber interpretar a bula de um medicamento. Há um folheto informativo que no outro dia uma farmacêutica zangou-se muito comigo quando eu chamei bula ao papel que vem dentro das embalagens. Não é bula, é folheto informativo. Pronto. O folheto informativo dos medicamentos. Sabermos interpretar isso. Sabermos perceber numa receita se aquela receita é boa para a minha saúde ou não. Depois temos a literacia interativa. A literacia interativa é o que são as competências que nos permitem interrelacionar com o sistema, nomeadamente na consulta.
o que nos permite comunicar com o nosso médico, com o nosso profissional de saúde, com o nosso enfermeiro, o que nos permite decidir nessa base. E depois temos a literacia em saúde crítica, que é talvez aquela que seja mais difícil de atingir, são as competências cognitivas mais avançadas, que juntamente com as anteriores, ou seja, isto é um processo cumulativo, podem ser utilizadas para analisar criticamente a informação e usar esta informação para exercer um maior controle sobre as situações da sua vida. Isto assim parece tudo muito teórico, muito estratosférico. Um exemplo muito simples. Eu conseguir analisar criticamente um programa de governo e saber o impacto que esse tem na minha saúde do dia-a-dia. Eu conseguir, por exemplo, fazer uma análise de um programa municipal, as ciclovias, os ecopontos, e perceber qual é o impacto de eu viver naquele sítio, que impacto é que isso tem na minha saúde, na minha saúde do dia-a-dia. Isto é um nível de literacia crítica. Piramidal porquê? Porque este é o estadio relativamente mais fácil de atingir, mais pessoas se situam neste estadio, menos pessoas são capazes de adquirir estas competências e ainda menos são as pessoas que são capazes de adquirir estas competências. Quantos de vós, nas últimas eleições legislativas, olhou para o programa de governo ou dos candidatos e tentou fazer esta análise de vamos lá ver do ponto de vista da saúde como é que isto me vai influenciar? Pois eu também mantenho o meu braço baixo porque eu também não o fiz. Mas são estas competências que nos permitem fazer isso. E agora, o busilis da questão. Porquê que, de um momento para o outro, toda a gente começou a falar nos impactos da literacia em saúde e começaram a falar em literacia em saúde? Porque se chegou à conclusão que a evidência científica nos diz, foram feitos muitos estudos, nos dizem que inadequados níveis de literacia em saúde se traduzem numa pior condição de saúde, com taxas de morbilidade e mortalidade maiores em doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e infecção por VIH. Tendencialmente as doenças ditas evitáveis. Chegou-se à conclusão também que uma pessoa com nível baixo de literacia em saúde se torna mais suscetível de adotar determinados comportamentos de risco, como seja a exposição ao sol, agora que vem a época de praia, a exposição imoderada ao sol sem qualquer tipo de proteção. Por outro lado, no que diz respeito à utilização dos serviços de saúde, o inadequado nível de literacia em saúde reflete-se numa utilização menos eficiente dos serviços de saúde, numa menor utilização dos cuidados preventivos, como sejam os rastreios, e depois os rastreios oncológicos, e depois, quando as situações são diagnosticadas, já estão em fases muito avançadas da doença, uma taxa de hospitalização superior, com internamentos mais duradouros, e uma maior utilização das urgências hospitalares. A questão do fenómeno da porta aberta. As pessoas não sabem onde vão, onde devem ir, não conhecem a rede, tendem a ir onde está 24 sobre 24 horas aberta a porta, 365 dias por ano, que é a urgência hospitalar. Depois, tudo isto se traduz em quê? Que é um dado que é muito sensível aos nossos decisores. Traduz-se em dinheiro. A iliteracia nos países custa muito dinheiro. Alguns estudos, em Portugal infelizmente ainda não há dados neste sentido, se alguém quiser juntar-se a mim e criar um modelo de avaliação de custos da iliteracia em Portugal, tenho muito gosto em acompanhar esse projeto. No momento não tenho tempo, mas é uma pena. E era extremamente útil sabermos, e tendo em conta agora que temos um Programa Nacional de Literacia em Saúde, afinal de contas, quanto é que nos custa a iliteracia em Portugal? E chegamos à conclusão que nos Estados Unidos custa entre 100 a 200 mil milhões de dólares anuais. Que ao nível do sistema, os custos adicionais são equivalentes a entre 3 a 5% do orçamento total da saúde. E que ao nível individual, ou seja, cada pessoa com um nível de literacia em saúde baixo, tende a gastar entre 143 a 7.798 dólares a mais por ano na gestão da sua saúde. Por isso estamos a falar de muito dinheiro. Resumindo, um adequado nível de literacia em saúde traduz-se num melhor estado de saúde, na redução de custos dependidos, numa melhor utilização da rede de cuidados de saúde. Pelo que se tornou imperativo fazer o diagnóstico do nível de literacia em saúde em Portugal. Porque muita coisa se fazia. E trabalhamos
iniciativas de promoção da literacia em saúde, eu desde 2006. Mas quando nos perguntavam, está bem, então qual é o nível de literacia em saúde da população portuguesa? Ai, é baixo, está bem, mas números? Ai, não há. Não há? Então como é que nós estamos todos a trabalhar num sentido, estamos a fazer muitas coisas baseadas em sensibilidade? Não pode. E começámos a trabalhar no sentido de começar a avaliar o nível de literacia em saúde da população portuguesa. Mas tivemos um problema logo à partida. Lembram-se da definição que vos dei há pouco da Organização Mundial de Saúde, que depois evoluiu para o conceito de vida em sociedade. O conceito evoluiu, as ferramentas de avaliação de literacia em saúde é que não. Então nós continuávamos a tentar aferir os níveis de literacia em saúde com ferramentas que mediam apenas as competências funcionais, que é o rótulo do gelado, por exemplo, o New Vital Signs, não sei se alguém está familiarizado com isso, o TOEFL, alguns testes de literacia funcional, ou seja, nós não avaliávamos a vida em sociedade. E como nós sentimos esta dificuldade, houve outros países, outros investigadores, porque desengane-se quem acha que está a pensar uma coisa sozinho no mundo, somos muitos a pensar a mesma coisa ao longo dos tempos. Houve um consórcio que se juntou, sediado, com a coordenação da Universidade de Maastricht, para criar um novo instrumento que aferisse literacia em saúde mais próximo dos conceitos atuais. Então, este consórcio começou a trabalhar em 2009, 2012 e foi responsável pela aplicação do questionário europeu numa primeira fase. Numa primeira fase deste projeto participaram neste estudo a Espanha, a Irlanda, a Holanda, a Alemanha, a Áustria, a Grécia, a Polónia e a Bulgária. Nós, portugueses, fomos convidados a participar, mas tivemos uma contingência temporal para entrar na primeira fase. Não tínhamos o budget necessário para aplicar um estudo desta natureza, desta ordem de grandeza. Mas assim que conseguimos orientar-nos e reorganizar-nos e arranjar uma estratégia que fosse um pouco mais económica, juntámos a este grupo e aplicámos também nós o Inquérito Europeu de Literacia em Saúde validado para a população portuguesa. Como é que nós fizemos isto? Quem tem amigos está sempre salvaguardado, não é? Como se costuma dizer. Nós, na academia, temos que nos munir dos nossos colegas, dos que nos são próximos. Então criámos uma rede académica distribuída de norte a sul do país, incluindo ilhas, o que é interessante, para aplicar regionalmente os questionários. Juntaram-se a nós o Centro de Investigação e Tecnologias da Universidade de Évora, juntou-se a nós Porto Alegre, o Politécnico do Porto, de Viana do Castelo, de Viseu, Beja, a Universidade de Coimbra, o Politécnico de Lisboa, a Universidade dos Açores, da Madeira e a Universidade do Algarve. Conseguimos cobrir geograficamente o país de les a les. O questionário é enorme. É composto por 47 perguntas. Numa escala entre 1 e 4, a pessoa é confrontada com uma declaração. Qual é o grau de dificuldade que sente a determinada tarefa? E a pessoa diz que se sente que para ela é muito fácil ou muito difícil. Muito difícil, a pessoa atribui a cotação de 1, muito fácil a cotação de 4. Pronto. Se alguém tiver curiosidade, depois posso partilhar o questionário convosco. Não há problema nenhum. Se isto vendo no papel é muito mais fácil do que assim na teoria. E este instrumento integra 3 dimensões da área da saúde. Os cuidados de saúde, a promoção da saúde e a prevenção da doença. Ou seja, nós não estamos a avaliar somente a literacia em geral, estamos a avaliar também a literacia dentro de cada um destes subgrupos. E combina ou articula aqui 4 níveis de processamento da informação, que é o acesso à informação, a sua compreensão, avaliação e utilização. Isto parece uma coisa muito estranha, mas dá mais ou menos uma coisa deste género. Em que nós temos aqui os níveis de processamento da informação e temos aqui as subdimensões da saúde. Depois, aqui, isto dá origem a 12 áreas, a 12 competências, a 12 capacidades e daqui depois é desdobrado para as 47 perguntas. Não foi fácil o processo. E porque se desengane quem pensa que pode pegar num questionário na sua língua original, numa noite mal dormida em casa, traduzi-lo e no dia a seguir aplicá-lo numa população, o processo de tradução e de validação transcultural ou adaptação transcultural de um instrumento é muito mais do que isso. Nós pegámos na sua versão original, em inglês, estava em inglês a versão original,
foi traduzida por 2 intérpretes bilingues que não conheciam o instrumento original e não se conheciam entre eles. Depois de feita a tradução, foram as duas confrontadas para ver que terminologia é que utilizávamos. Foi desempatada ou foi trabalhada por um focus group. Nós utilizámos um painel de peritos depois para chegarmos a uma versão consensualizada do instrumento. Depois, não contentes com isso, tivemos que retroverter para a língua original, que é para ver se batia outra vez nos pontos certos, não é? Se não estávamos a falar de outra coisa qualquer. E só depois é que o pudemos submeter a um pré-teste. O pré-teste foi feito aqui na zona do Porto, por acaso, em 251 indivíduos. Só depois é que conseguimos ter a elaboração da versão final. Este processo demorou alguns meses. A análise estatística foi feita com a ajuda do responsável pela parte metodológica do Consórcio Europeu. A amostra nacional é representativa, foi utilizada a metodologia do Eurobarómetro, são selecionados cerca de 1000 indivíduos, estratificada por NUTS 2, baseada na dimensão populacional, ou seja, na densidade populacional. Não fazia sentido estar a aplicar o mesmo número de questionários no Alentejo que aplicávamos na Zona Norte, não é? O Norte tem muito mais população. Contudo, não é representativa ao nível regional, porque, como podem ver, temos aqui alguns baixos valores, nomeadamente nas ilhas ou no Algarve, mas é representativa ao nível nacional. Agora, a surpresa do dia. Antes de vos apresentar os resultados, qual acham que é a percentagem de iliterados em Portugal? Agora vou do vosso lado. Lança, percentagens. Qual é a percentagem de iliterados ou de pessoas com um nível de literacia tendencialmente baixo em Portugal? 70%. Quem dá mais, quem dá menos? Para a saúde. Literacia em saúde, sim. Com níveis negativos, ou seja, isto tem um modelo de cálculo, de score, não é? Que depois nós conseguimos converter isto numa escala que varia entre 0 e 100. E nós vamos ter um gráfico que nos diz que X% da população tem um nível positivo, X% da população tem um nível negativo. Não é em pirâmide. Uma pessoa que está na base da pirâmide funcional depende das respostas que deu, porque aquilo é ponderado, não é média aritmética, nem é por frequência. Aquilo são médias ponderadas e com pesos relativos. Mas aquilo baixo, ou inadequado, tem a ver com o facto da pessoa não ter conhecimento suficiente para... Ou não conseguir decidir, ou não conseguir compreender, tem a ver com aqueles 4 níveis de acesso. Mas já temos um número, 70%. Mais? Temos profissionais de saúde na sala? 95%. Os profissionais de saúde. 95%. São muito pessimistas. Isto é para a malta cá do Norte. Quem acha que é menos de 50%? Quem é que acha que nós estamos positivos face aos números? Pomos ali o elemento de corte nos 50%. 50-50. Mais ninguém quer apostar nada? Não acertámos ainda. 62%. Cerca de 62% da população portuguesa tem um nível inadequado de literacia em saúde. Mas as más notícias não se esgotam por aqui. É que no conjunto dos 9 países, só a Bulgária é que ficou atrás de nós. E foi por 2 décimas, penso. Foi assim por valores, estão a ver aqui. Nós somos estes. Ou seja, 8,4% da população é que tem um nível excelente, suficiente 3,1%, depois aqui, e aqui são 50%. A média, ou o total, está aqui. Nós temos aqui com uma derrapagem significativa. A Espanha também não está confortável, mas pior, só a Bulgária, e estamos aqui taco a taco. Eu confesso que fiquei surpreendida por este... Faltam 2 minutos. Desculpem. Eu confesso que fiquei surpreendida por estes valores. Achava que estávamos com valores mais próximos da Espanha. Nas outras dimensões as coisas não variam, não mudam. Lamento informar-vos, mas na dimensão de cuidados de saúde, então aqui ainda ficámos atrás da Bulgária, fomos mesmo o último país no ranking. Temos níveis mesmo muito fracos ou muito inadequados de literacia em saúde, prevenção da doença igual, promoção da saúde igual.
Posso dizer-vos que o nível de literacia em saúde tem uma ligação direta ou indireta ou inversa à curva da idade, ou seja, quanto maior o nível de literacia em saúde, menor a idade, ou se quiserem ao contrário, quanto menor o nível de literacia em saúde, maior a idade, tendencialmente. E aqui, no artigo eu descrevo isso, está muito ligado com a escolaridade. Que as questões da escolaridade entram muito aqui em linha de conta. A questão do nível de escolaridade. Quanto maior o nível de escolaridade, maior o nível de literacia em saúde. Parece uma lei de Lapalice, não é? Mas agora temos dados para dizer isto. Com uma exceção, aqui os doutoramentos. Isto assustou-me, não é? Quem está a estudar para ter um doutoramento, assusta-me. Mas agora vou descansar-vos. Aqui estes dados podem se prender com o problema da amostra. Porque o número de doutorados pode... E basta um estar aqui que tem um impacto significativo. Estamos todos muito mais aliviados. E porque estes dados são um ponto de partida e não um ponto de chegada, a partir daqui muitas outras coisas se podem fazer, muitas outras janelas de investigação se podem abrir. Porque agora sim temos material para trabalhar. E o que é que eu gostava mais de ver aqui aprofundado? Eu disse-vos que os dados relativamente às regiões não eram representativos das regiões, mas são indicativos. Ou seja, eu aqui consigo, por exemplo, o Norte tinha 300 e tal questionários aplicados. Temos aqui resultados para o Norte. Aqui notam alguma coisa estranha? Algum dado aqui? Os Açores, não é? Toda a gente salta à vista logo os Açores. Os Açores têm aqui estes dados, mas também agora, quem teve... Vê? Atentos, estou feliz. Tem 20 elementos, mas tivemos aqui um problema. É que os Açores não estão muito habituados a ser chamados para estas coisas. Eles entusiasmaram-se de tal maneira que aplicaram mais de 400 questionários. Eu, quando vi estes resultados, e tinha o anterior diretor-geral da saúde dos Açores na sala, quando eu apresentei isto, ele estava todo inchado, e eu senti-me tentada a ir analisar a base de dados. E fui. Peguei e pensei, isto é erro da amostra, claro, são só 20 e tal. Não são, não. Eu tirei a amostra só relativamente aos Açores e os dados são estes. Exatamente, a Madeira também só tinha 20 e tal, lá está, e os valores são diferentes. O que é que explica aqui, no outro dia em conversa com um responsável da parte da saúde dos Açores, é o fenómeno insular. Eles estão tão habituados a ser autossuficientes que depois se reflete nestes aspectos. Isto é uma das teorias, mas eu gostava mesmo de ver este aspecto mais aprofundado e vamos lá tentar perceber o que é que se passa aqui dentro do nosso país. Agora já sabemos do país, mas agora dentro do país. Depois, a questão dos grupos etários é que este fenómeno não nos acontece só a nós. Com exceção da Holanda, e eles têm políticas de apoio à terceira idade muito fortes. Todos nós, a partir do momento em que a idade avança, o nível de literacia diminui. Mas nós damos aqui um mergulho. Nós estamos aqui e mergulhamos. Porque 90% da nossa população com 76 ou mais anos tem níveis inadequados de literacia em saúde. Isto é problemático. Os nossos idosos vivem cada vez mais tempo e são os maiores consumidores de recursos do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos aqui um problema. Estou já a terminar, prometo. A questão da situação profissional, ou seja, as desigualdades, nós chegamos à conclusão que os trabalhadores a part-time e os desempregados, os reformados têm a ver com as questões da idade, têm níveis mais baixos de literacia em saúde. Temos que perceber este fenómeno, o que é que se passa aqui com esta população. E um pormenor interessante, no nosso questionário nós tínhamos uma pergunta sobre se a pessoa era profissional ou estudante das áreas da saúde. E este é o nível de literacia em saúde dessa população, o que não difere substancialmente da população em geral. Ok? Foi perguntado a título individual, não enquanto profissional de saúde. Mas deixa-me um bocadinho inquieta saber que os profissionais de saúde não têm um nível de literacia em saúde muito diferente do comum dos mortais. Muito obrigada pela atenção. Peço desculpa ter derrapado um pouco. Este é o meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo esteja completamente à vontade. Obrigada.